Olá, pessoal. Boa noite, meninos e meninas. Tudo bem com vocês? Estamos aí de volta para nossa segunda aula. Espero que seja tão boa e produtiva quanto foi nossa primeira aula. Aqui quem fala é a professora Eliane e hoje, na nossa disciplina Clínica Médica Aplicada à Enfermagem, nós vamos aprender sobre uma patologia muito conhecida e eu espero que vocês tenham ficado tão ansiosos quanto eu. Nós vamos falar hoje, pessoal, da hipertensão arterial sistêmica, que é a famosa pressão alta. Vamos aprender os seus agravos e também os seus tratamentos, tá bom? Que é a assistência de enfermagem. Vamos lá? Papel e caneta na mão, aquela xícara de café. Bora começar. O conceito da hipertensão arterial sistêmica, a nossa famosa pressão alta. Gente, segundo as diretrizes, brasileiras, tanto do Ministério da Saúde, quanto da Sociedade Brasileira de Hipertensão, dos institutos de estudo de doenças cardiovasculares, a hipertensão ela é uma condição multifatorial. O que isso quer dizer? Várias coisas, vários fatores da vida podem desencadear a hipertensão arterial sistêmica, que ela vai ser caracterizada, ela vai se comprovar como hipertensão quando ela tem níveis elevados e sustentados ou mantidos. Uma vez que a pessoa teve um pico hipertensivo por um choque, por um luto, ou no momento em que a pessoa está sentindo uma dor física muito grande, não caracteriza que ele é um hipertenso. Mas se ele tem valores pressóricos elevados constantemente, se mantém elevado constantemente, ele é sim um hipertenso ou um pré-hipertenso, Frequentemente, ela vai estar vinculada anatomicamente a problemas estruturais nos órgãos-alvos, são coração, cérebro, rins e os vasos, Ou alguma alteração no metabolismo, pode em alguns casos envolver o fígado. E, consequentemente, ela vai levar a outras doenças cardiovasculares, algumas fatais, outras não, mas que podem ser incapacitantes ou que podem levar à restrição de vida do paciente. E a hipertensão, ela vai ser definida em dois níveis. A máxima, que é a pressão sistólica, que é a contração do coração, como nós aprendemos na aula de anatomia. Gente, o que é legal é que vocês vão ver que todas as disciplinas do curso, elas se interligam, tá? E a pressão máxima, ou alta, que é a sistólica, que é a pressão de contração do coração, e a mínima, que é a diastólica, que refere ao relaxamento, A diástole é o relaxamento do coração, tá bom? Então, a hipertensão, ela vai ser considerada com os dois níveis, sistólica e diastólica, tá? Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, quando ocorre um aumento no volume de sangue ejetado pelo coração, por exemplo, ao mau funcionamento nos rins, ou quando a contração do músculo cardíaco do miocárdio não está o suficiente, que vai acarretar um aumento da frequência. O coração vai bater mais vezes, porque quando ele contrai não está sendo suficiente. Então, ele bate mais vezes por minuto e aumenta o volume de sangue. Ou, por exemplo, eu tenho uma placa, o paciente tem uma placa de ateroma em um vaso, ou por algum motivo fisiopatológico, a parede do vaso está oferecendo maior resistência, uma resistência aumentada à passagem do sangue. Esses fatores vão levar ao aumento da pressão, tá? Então, a hipertensão arterial, ela vai ser considerada quando a sistólica, quando a pressão sistólica, a pressão de contração, estiver igual ou maior a 140 milímetros de mercúrio, e a pressão diastólica, que é o relaxamento, fizer uma pressão maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio, em indivíduos que não estejam em uso de medicação. Por quê? O meu paciente hipertenso grau 3,
Quando ele estiver em uso de medicação, fazer também o tratamento medicamentoso, atividade física, e ele tiver com essa PA de 140 por 90 ou 14 por 9, para ele vai ser ótimo. Agora, para uma pessoa saudável, que ficou sedentário, ficou obeso e tinha uma pressão constante de 110 por 60 ou de 120 por 80, que é a média, não quer dizer que todo mundo tem o 12 por 8, gente. O 12 por 8 é a média, né? Se essa pessoa simplesmente passa a ter uma constante de 140 por 90, de início a hipertensão é silenciosa, a pessoa não vai perceber. Com o passar do tempo, vai aumentar. E isso vai levar ela a subir em graus de hipertensão. Então, 140 por 90, numa pessoa que não está usando medicação, ele já é um hipertenso, tá? Olha lá. Para fazer o diagnóstico, tem que ter um controle sequencial e também exames laboratoriais, né? Esse controle é a aferição de pressão. Aí, se mantiver sustentado um valor alto, caracteriza ou já classifica a pessoa como hipertenso. Então, se a pressão ela é menor de 120 por 80 ou menor ou igual, né, até 120 por 80, tá ótimo, né? Até 130 por 85 tá bom também, ainda dá para manter. Agora, gente, 139 por 89 ou 140 por 90 já é hipertensão. Estágio 1, tá começando. Talvez a pessoa só mudando os hábitos de vida, os hábitos alimentares, já consiga ajudar. Passou de 160 por 100, foi até 179 por 109 ou 180 por 100, 110 no caso, já é grau 2, já complicou. E, gente, acima de 180 por 110 já é hipertensão estágio 3, já tá bem complicado, bem comprometida. Meu paciente obeso, sedentário, cardiopata, renal, nefropata, já cronificou, né? É bem complicado e não só a mudança de hábitos de vida vai ser necessário, mas o uso constante de medicação, porque a hipertensão ela não tem cura. Ela pode ser controlada e amenizada, mas ela não tem cura, tá? E pode acontecer, por exemplo, de ter só a sistólica, um aumento só da pressão sistólica, né? Um 140 por 90, maior ou igual de 140, tipo um 160 por 90. Também pode ser controlado com hábitos de vida, alimentação e se precisar de medicação, de início, gente, basicamente, as medicações de primeira escolha são os diuréticos, tá? Que vão trabalhar nos rins. Mais pra frente nós vamos entender por quê. Ali, nós fizemos o controle, fizemos o rastreamento por um certo período, 7, 10, 15 dias do paciente, manteve aquela constante. Os próximos exames que o paciente provavelmente vai ser encaminhado para a consulta médica, aí quais serão os exames? Sumário de urina para verificar a função renal, potássio plasmático, porque a bomba sódio-potássio é que dá equilíbrio também no funcionamento cardiovascular. A eliminação precisa também do sódio em níveis controlados, assim como também precisa do potássio que ajuda no relaxamento, tá bom? Creatinina sérica também para ver o funcionamento renal, glicemia em jejum, porque a hipertensão pode sim ser uma complicação do diabetes, porque a osmolaridade do sangue do meu paciente diabético, ela muda. É um sangue mais viscoso, pegajoso. Então, automaticamente, ele vai exercer uma maior pressão para fluir na parede dos meus vasos. Por mais que internamente os meus vasos tenham um tecido epitelial liso, fino, né, translúcido, para facilitar a passagem do sangue, o sangue do diabético ele vai ter essa dificuldade. Bem como precisa fazer o exame de colesterol total e frações por causa das placas de ateroma que podem se acumular na parede dos vasos e influenciar a passagem do sangue e a pressão arterial. O ácido úrico plasmático também para vermos a situação renal. E o eletrocardiograma para ver o funcionamento elétrico do coração. Ver se a bomba cardíaca está funcionando
direitinho. E as causas, gente, da hipertensão? Como eu falei para vocês no começo, ela é multifatorial. Então, de 90 a 95% dos casos, ela não tem vínculo com nenhuma outra doença. Ela simplesmente surgiu por hábitos de vida ou por fatores hereditários. E de entre 10 e 5%, a grande minoria está associada ou causado por uma outra doença, como por exemplo, diabetes ou uma cardiopatia. Então, ela é multifatorial. Ela simplesmente pode surgir na vida de uma pessoa. Nós podemos, né, o paciente, porque nós, enquanto profissionais da saúde, temos que aprender e colocar em prática, viu? Então vamos lá. Os fatores de risco. Fumo, gente, fumo é terrível para praticamente tudo na vida, né? Principalmente quando se fala em sistema respiratório e cardiovascular. Tem que abolir. Tem que abolir. O consumo de bebidas alcoólicas pode até ser moderado. Um cálice de vinho é até bom, é até recomendado por alguns especialistas para ajudar na saúde cardíaca. Mas também não é recomendado porque você tem que proteger seu fígado, você tem que pensar no seu organismo como um todo. O sistema se torna um todo, né? A obesidade, que é um fator de risco para várias patologias do sistema cardiovascular, inclusive a hipertensão, o estresse, que é algo que infelizmente hoje é um agravo na saúde de praticamente todas as pessoas. Existem crianças com nível alto de estresse pela vida, pelas atividades, né? O sal, que é o inimigo número 1, digamos assim, né? Da hipertensão. Consumo de sal é um veneno, gente. É um veneno mesmo. As gorduras, que o colesterol, também por causa do acúmulo das placas, né? A falta de atividade física, né? O sedentarismo. Poxa, meia horinha de caminhada já ajuda bastante. Baixa um aplicativo no celular, faz 10 minutinhos de atividade física e assim você vai aos poucos saindo do sedentarismo. Já tem coisas que você não pode mudar, mas pode amenizar, como por exemplo, os fatores hereditários. Pai e mãe já são hipertensos, mais atenção ainda, maior cuidado ainda com a sua saúde. É diabético? Cuida muito. É cardiopata? Muita atenção. O sexo, porque os homens, né, são mais propícios a doenças cardiovasculares, infelizmente. Algumas pessoas falam porque os homens são mais... deixam um pouquinho de lado, né, a saúde, o autocuidado. A etnia, porque os negros... Alguns estudos indicam que os negros têm maior probabilidade de desenvolver hipertensão, tá bom? E a idade, passou dos 55, principalmente se for homem, negro, tem que cuidar. Agora, gente, o ideal é que todo mundo se cuide. O ideal é que todo mundo se previna. Não podemos pensar assim, eu sou mulher, tenho 50 e sou branca, tô livre. Não, todos nós estamos dentro dos grupos de fatores de risco. Só basta aí, alguns têm uns agravantes, mas ninguém está livre. Então é importante para todos nós fugirmos aí desses fatores, tá bom? A fisiopatologia, como eu falei, é multifatorial, gente. Várias coisas podem desencadear, podem levar à hipertensão, né? Ou a crises hipertensivas quando a pessoa não é ainda hipertenso. Como que isso vai acontecer? Basicamente, tá bom? A vasoconstricção, que é quando aumenta a resistência dos vasos se comprimem, resulta num fluxo menor de sangue para os rins, porque os rins, o néfro, né? Os néfros, eles são pequenos. Se eles se contraírem mais, o fluxo renal, o funcionamento renal vai diminuir mais ainda. O que vai acontecer? Vai liberar uma substância chamada renina, né? A renina, ela vai criar, porque o nosso corpo, ele vive através de metabolismo, de síntese. Com a liberação da renina, vai formar uma outra substância chamada angiotensina 1. E através de um hormônio criado no fígado, chamado angiotensinogênio, essa angiotensina 1 vai se converter em angiotensina 2. E o que acontece? A angiotensina 2,
é um vasoconstrictor poderosíssimo, entendeu? A função dela é justamente contrair os vasos. Automaticamente vai liberar uma outra substância chamada aldosterona pelo córtex da adrenal, das minhas suprarrenais. E esse hormônio, né, a aldosterona, ele vai fazer com que aconteça a retenção de líquido e automaticamente de sódio, porque os meus rins não estão filtrando, não estão trabalhando direito. Então vai reter tanto líquido que pode causar o edema. A retenção de líquido causa edema, um inchaço, quanto de sódio. E o sódio também é um vasoconstrictor. Então, aumentou o nível de aldosterona, de sódio, automaticamente, nos túbulos renais, automaticamente vai diminuir a minha filtração glomerular, que é a unidade, né, de filtração dos rins, e vai levar ao aumento do volume intravascular e automaticamente tudo isso junto vai causar um estado hipertensivo. Então, a vasoconstricção renal vai liberar angiotensina 1, angiotensina 2, através do angiotensina, que é o hormônio vasoconstrictor, vai liberar aldosterona pela minha adrenal e tudo isso vai causar, todos esses fatores interligados vai causar a hipertensão arterial. Vamos dar uma olhada aqui para ver se a gente entende mais fácil? Olha lá, o angiotensinogênio é o hormônio lá criado no fígado, né? Então, aumentou a produção de renina no meu rim, automaticamente vai ter a liberação de angiotensina 1. Aí a enzima conversora de angiotensina, ela vai transformar essa angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa angiotensina 2 vai aumentar a vasoconstricção, que vai aumentar a resistência vascular periférica, a resistência na parede das minhas veias, e vai causar a hipertensão. Da mesma forma, essa angiotensina, ao mesmo tempo, vai ter o aumento da aldosterona, que também é um vasoconstrictor. E com o aumento da aldosterona, ao invés de ter a filtração glomerular, vai ter a reabsorção de sódio pelos meus rins. Ao invés dele liberar, ele vai reabsorver, o que vai aumentar o volume sanguíneo e vai aumentar o débito cardíaco, que é o funcionamento do meu coração, e também vai aumentar os níveis da pressão, vai aumentar a pressão. Então, das duas formas ao mesmo tempo, vai aumentar a pressão, tanto agindo nas veias, quanto agindo no coração, no débito cardíaco. Pelo amor de Deus, é muita informação. Gente, calma. Não vamos aprender hipertensão de um dia para o outro. Nós vamos aprender estudando aos poucos. Hoje, durante essa aula, ao final dessa aula, nós vamos conversar bastante e vocês vão ver como não é tão difícil. Eu preciso decorar tudo isso? Não decora, gente, porque tudo que você decora, você esquece. Mas aprende, porque como que é a diferença? Se você decorar a angiotensina, o angiotensinogênio vira angiotensina, que vira angiotensina 2, que faz vasoconstricção. Daqui uns dias você esquece. Mas se você aprender o ciclo, grava essa imagem que eu mandei. Quem quiser, no PV me pede que eu mando. Grava essa imagem e o importante é, quando você lê, você entender o que está acontecendo, tá bom? E vocês vão ver, no final da aula, vocês vão falar, ai, não é tão difícil quanto parecia. Olha lá, os agravos. Não está funcionando legal, meu sistema cardiovascular. Existe uma resistência na parede dos meus vasos em relação à circulação do meu sangue, aumentou o débito cardíaco, meus rins não estão filtrando direito. Tudo isso aumentou a pressão. E o que isso vai causar, gente? Infelizmente, as doenças associadas à hipertensão. Gente, olha, o AVC, o derrame, ele é responsável por 70% das mortes no Brasil. É a principal causa de mortes no Brasil, principalmente entre homens. Mas ninguém está livre do AVC, tá?
que acontece? Quando ocorre a interrupção do fornecimento de sangue, de oxigênio, porque o sangue leva oxigênio, né, para os nossos tecidos e para os nossos órgãos. Quando acontece a interrupção desse fluxo, não chega o oxigênio, vai ter isquemia. O que é isquemia? A morte celular por falta de oxigênio. Mas tem uma outra coisa também. O AVC, que é o chamado derrame, ele tem duas formas. Ele tem o isquêmico, que é esse que eu falei, quando há obstrução, e ele tem o hemorrágico, que é quando acontece o quê? Além da obstrução, a tensão que o sangue faz na parede é tão grande das veias que ela rompe e extravasa o sangue para a parede externa do órgão, do cérebro. Então, ao invés do sangue estar correndo dentro de uma veia, de uma artéria cerebral, ele vai para a cavidade. Isso aumenta a pressão intracraniana e pode levar à morte também, tá? Então, 80% dos casos de AVC são isquêmicos, que é quando só interrompe o fluxo de sangue. Mesmo assim, pode ser muito grave e as consequências ou sequelas podem ser gravíssimas, dependendo da região. E 20% dos outros casos são pelos AVCs hemorrágicos, que são o rompimento aí do vaso e extravasamento de sangue, tá bom? Entenderam? Agora nós já sabemos por que acontece o AVC. A aterosclerose, que é a concentração de placas de gordura ou de alguma outra substância na parede das artérias que impede o fluxo sanguíneo, impede que o sangue passe de forma fluida, de forma fácil, e vai aumentar a resistência. Gente, o mais importante é vocês entenderem que pressão alta e hipertensão arterial é a relação que se faz da pressão do sangue na parede das veias e artérias para que ele possa fluir. Então, hipertensão arterial é a pressão que o sangue faz para correr nas artérias, para fluir pelo seu corpo. Então, o que nós temos aqui nessa imagem à direita? Quando a luz do vaso... o que é a luz do vaso? É o tamanho do vaso, da veia. Quando a luz está normal, vocês estão vendo que o sangue flui direitinho. Começa alguma disfunção, a pessoa está consumindo um pouco mais de gordura, um pouco mais de sódio, aumenta a resistência na parede das veias, porque as veias ela deve ser flexível, gelatinosa. Além de aumentar a resistência, o acúmulo das placas vai fazendo um monte, uma obstrução, né? Vai obstruindo, aí o sangue já não consegue passar todo. Aquele sangue, pessoal, que ficar preso sem conseguir passar pela placa de aterosclerose, ele pode criar um trombo. O que é o trombo? É um acúmulo, um grupo de células sanguíneas. Esse trombo, ele pode, por muito esforço, conseguir passar. Ele passou ali naquela barreira, ele vai fluindo pelo vaso, tranquilo. Ele vai fluindo até que ele vai chegar num lugar, em uma veia, uma artéria, que ele é maior. E não vai passar ali, vai obstruir. E quando ele fizer essa obstrução, o que vai acontecer? Isquemia e morte do tecido após o trombo, tá? Então, a aterosclerose, ela pode, inclusive, causar um AVC, tá vendo? Uma coisa leva a outra, um problema gera outro. Então, é melhor prevenir do que remediar. Uma outra doença, que é uma das mais graves, é o infarto, gente. O infarto do miocárdio, por quê? Se acontecer essa obstrução na parede da bomba cardíaca, na parede do músculo cardíaco, vai ter um infarto. A isquemia do tecido cardíaco é o infarto do miocárdio, também causado pela hipertensão. Gente, é uma das consequências mais graves de não manter os níveis pressóricos controlados. Porque, como eu falo, os sistemas, eles funcionam um junto com o outro. Os nossos órgãos-alvo, coração, rins, fígado, cérebro, eles dependem um do funcionamento do outro.
Entendeu? Então, o funcionamento renal deve ser muito preservado, o cuidado renal deve ser muito preservado para evitar a hipertensão, o consumo, o aumento da ingesta hídrica, né, do consumo de água, a redução do consumo de sal, vai evitar várias doenças e essas três são as principais causas de morte em decorrência da hipertensão, principalmente o AVC, que é causa de 70% das mortes no Brasil. Em segundo lugar, o infarto do miocárdio e a aterosclerose, que pode estar ligada a esses dois. Então, não tem nem como dizer qual mata menos, porque um pode estar vinculado ao outro. O melhor realmente é prevenir. E o tratamento? Nós vamos ter duas linhas de tratamento: medicamentoso e não medicamentoso. Primeiro, vamos lá, o não medicamentoso. Gente, isso é muito difícil, mas não é impossível, tá? Manter o peso adequado. Manter um peso que combine com o seu organismo. Não estamos falando de dietas por questão de vaidade, porque eu quero ser magra, porque eu quero ter uma cinturinha fina. Não, estamos falando de manter o seu corpo em níveis adequados. Magreza não é sinônimo de saúde, obesidade também não. Existe um controle. Eu conheço uma pessoa que fala assim: a vida não é preta nem branca, ela é cinza, porque cinza é o equilíbrio. Então, você alcançando o equilíbrio nos seus hábitos de vida, você vai conseguir manter-se saudável e equilibrar também a sua saúde, tá? Mudando os hábitos alimentares, não abuse do sal, evitar o álcool, extinguir o fumo, que, como eu falei, é um veneno. E bato sempre nessa tecla que o fumo é um veneno. Álcool também não é legal, gente. Vai reduzindo? Se livra dessas coisas, cuida da saúde. Viver é legal. Praticar atividade física regularmente. Meia hora de caminhada por dia já faz diferença. Baixa um aplicativo no celular, 10 minutinhos de atividade dentro de casa. Aos poucos você vai evoluindo. Tudo isso vai ser bom. Voltei a falar dele: abandone o fumo, exclua da sua vida, da sua história, reduza o consumo de álcool, evitar e diminuir o consumo de gorduras, para a questão do acúmulo das placas de ateroma mesmo. Carne é muito bom, mas não precisa ser aquela carne gorda, frita no óleo, escorrer. Faz um churrasco, que é legal, faz um grelhado, muda, até mesmo nos cozidos, não precisa de tanta gordura. Use outros tipos de gordura, vegetais ou até gordura animal mesmo, mas procura uma mais saudável. E controlar o diabetes, porque o diabetes causa hipertensão, como eu falei para vocês no começo, por causa da osmolaridade sanguínea. Então, manter os níveis de glicemia controlados vai evitar também que você tenha a hipertensão. E isso é um tratamento não medicamentoso. A alimentação, consumo de água, verduras, frutas, legumes, uma alimentação balanceada vai fazer bastante diferença. E hoje, na atualidade, o estresse é um causador também de hipertensão. Então, tenha um momento seu. Indique ao seu paciente que ele tem um momento dele. Vai passear com o cachorro, tem um animal, tem uma atividade recreativa. Tudo isso, todas essas são formas de tratamento não medicamentosos que você vai poder indicar para o seu paciente, para o seu familiar e vai poder também praticar na sua vida. Porque, gente, prescrição de medicação é função do médico. A nossa função em ambiente hospitalar é administrar com consciência, sabendo o que nós estamos passando para o nosso paciente, tá? Agora, prescrição é o médico. Meu tio, meu pai, meu vizinho chegou e falou: você é técnica em enfermagem, minha pressão tá alta, passa um remédio para mim. Indique para ele as mudanças de hábito e peça para marcar uma consulta com o médico, tá? É a melhor coisa que você vai poder fazer por ele. E o medicamentoso, existem vários tipos de medicamentos, tá? De início, usa-se os diuréticos, gente, que é o que trabalham nos rins, tá? São os de início.
não funcionar, aí vão ter os inibidores da angiotensina. Lembra que eu falei renina, angiotensina 1 e 2, aldosterona, vasoconstricção? Os inibidores da angiotensina, para que não tenha o aumento da produção de angiotensina, ou para que não tenha nada de produção e não aconteça a vasoconstricção. Os outros são os bloqueadores dos canais de cálcio, para impedir a reabsorção do cálcio, tá? Os beta-bloqueadores, que vão funcionar a nível sistema central, e os inibidores da ECA, tá? Que também vão trabalhar aí a nível de sistema nervoso central. Em geral, inicia-se com os diuréticos, tá? Agora, volto a dizer, prescrição é função do médico. A nossa função é orientar e administrar em nível hospitalar. No posto, na home care, você vai administrar e vai orientar o seu paciente como usar, mas nunca vai indicar ou prescrever, tá bom? Não é nossa função. Ó, eu achei isso muito legal. Como eu falei para vocês, vocês não precisam decorar, vocês precisam aprender. Essa imagem, quem quiser também eu mando. É um mapa mental da hipertensão. Olha só. Estão vendo ali no centro? RAS, hipertensão arterial sistêmica. A definição é a elevação sustentada, ou seja, tem que manter dos níveis pressóricos maiores ou igual de 140/90. Os fatores de risco serão a idade, o sedentarismo, sexo e etnia, né? Homens negros principalmente, lembram? A ingestão de sal, a obesidade, o etilismo, que é o consumo de drogas, e eu acrescento aqui, o fumo, tá bom? A pré-hipertensão é quando a PA sistólica está até 139 e a diastólica até 89. Os exames laboratoriais vão procurar lesão nos órgãos-alvo, principalmente no rim e no coração, quando se diz respeito à hipertensão. O tratamento, ele vai ser não medicamentoso, que é mudança de hábitos de vida, perda de peso, mudar o padrão alimentar, parar de beber, parar de fumar, né? E realizar atividades físicas. E o medicamentoso, ele pode ser por diuréticos, por inibidores da ECA e também pelos inibidores da angiotensina, tá bom? As metas são diminuir a mortalidade e os riscos, né? Dependendo do estágio, diminuir o risco de piora. Entenderam? Olhando para essa imagem, vocês, com o passar do tempo, vão conseguir criar uma linha de raciocínio. Eu preciso aprender tudo isso hoje. Calma. Ninguém aprende nada do dia para o outro. Nós nascemos, sentamos, engateamos, andamos e corremos. Então, vocês vão aprender e eu tô aqui para ajudar, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado da aula. Vamos lá para o nosso chat? Porque é lá que nós vamos tirar a dúvida. Tem dúvidas? Tem um monte. Ótimo. Conhecimento gera dúvida. Se você tem dúvida, é porque você está aprendendo e eu vou te ajudar, tá bom? Muito obrigada, gente. E para a próxima aula, nós vamos falar sobre o diabetes, tá bom? Beijo, meninos e meninas. Tô esperando vocês no chat.